Presidente da Mesa do Congresso, companheiro Fernando Ruas, caro Presidente da Comissão Política Nacional e Primeiro-Ministro de Portugal, Pedro Passos Coelho, caros companheiros congressistas, caros companheiros militantes, caros portugueses. Permitam-me que comece por um gesto de reconhecimento e de agradecimento. Quero agradecer ao Presidente do Partido a confiança que acaba de depositar em mim ao me incumbir da tarefa de liderar a nossa lista às eleições europeias de 25 de maio. E quero também dar uma palavra de gratidão aos restantes deputados europeus do PSD, cujo trabalho incansável, o sentido do interesse nacional e o espírito de equipa foi decisivo para que esteja hoje, aqui e agora, eu neste novo repto. E quero ainda e finalmente deixar uma palavra de apreço e solidariedade ao nosso parceiro de coligação, o CDS, também filiado no Partido Popular Europeu, e que é extensivo ao Nuno Melo, que estará ao nosso lado nesta campanha eleitoral. Caro Presidente Pedro Passos Coelho, caros congressistas, esta é uma tarefa dura e difícil, duríssima, dificílima, que vai decorrer num calendário hostil, onde, apesar de muitos dos sinais já positivos, aparentemente tudo, ou quase tudo, está contra nós. Pois bem, digo aqui, alto e bom som, medindo todas e cada uma das palavras, é uma tarefa que, em nome dos enormes esforços e sacrifícios dos portugueses, em nome do sentido de Estado e de responsabilidade do governo de que fazemos parte, é uma tarefa que, repito, alto e bom som, sem medo das palavras, vamos ganhar, vamos vencer. Os portugueses que tanto fizeram, têm feito, continuam a fazer para salvar Portugal da bancarrota. E o compromisso e entrega total, pleno, do Primeiro-Ministro e do Governo para salvar o país, só merecem, só têm uma resposta da minha parte, da nossa parte. Um compromisso absoluto e único. Uma entrega total e exclusiva a uma missão de curto prazo, mas de largo alcance: ganhar as eleições europeias. E, caros companheiros, ao ganhar as eleições europeias, fazer isso, mas fazer muito mais do que isso. Mostrar a Portugal, à Europa, ao mundo e já agora, apesar de não ser tão importante, mostrar também ao PS hesitante, ao PS oscilante, ao PS titubeante de António José Seguro, que a grave crise da bancarrota a que nos trouxe o mesmo PS, mudou a atitude dos portugueses em relação à política e em relação aos políticos. E que os portugueses já não vão atrás das promessas fáceis, do facilitismo, do populismo, mesmo quando é o populismo light e de licor doce de António José Seguro. Os portugueses
Já não vão atrás dos cantos de sereia com que os tenta seduzir o PS. Porque os portugueses agora sabem por experiência amarga, por experiência dolorosa dos últimos 3 anos, onde nos levam, onde nos conduzem, como terminam e como acabam os cantos de sereia do PS e de António José Seguro. Os portugueses não vão em cantigas fáceis. Os cantos de sereia do PS e de Seguro acabam e acabarão sempre e invariavelmente num último canto, o canto final, que é o canto do cisne. Caros congressistas, caros militantes portugueses, nestas eleições há 2 vias, há 2 caminhos, há 2 escolhas, há 2 opções. Há o caminho da clarificação e há o caminho da hesitação. O PSD, como mostram estes 3 anos de governo e 5 anos de frente europeia, escolheu o caminho da clareza, o caminho da clarificação. O PS, este PS, com o seu taticismo e populismo light, é a imagem, é a substância, é a corporização da hesitação. Quando chegamos ao Parlamento Europeu em 2009 e em plena maioria absoluta de Sócrates, a credibilidade do Estado português definhava todos os dias. Entre 2009 e 2011, fruto de muitos anos de más políticas socialistas e de uma resposta completamente errada, eu vou repetir, de uma resposta completamente errada à crise financeira, o país caminhava velozmente e, ao que parece, até hoje, sem nenhum arrependimento, para a bancarrota. Não vale a pena poupar nas palavras. Somos nós, deputados europeus do PSD no Parlamento Europeu, testemunhas de que a credibilidade e o crédito do Estado português estavam de rastos em 2011. Já não tínhamos alternativa. Fomos forçados à intervenção da Troika. E, entretanto, o PSD, em coligação, chega ao governo. Portugueses e congressistas, desde que o PSD e o primeiro-ministro Passos Coelho chegaram ao governo, desde que começamos a aplicar uma política de combate à espiral da dívida e à bancarrota, a imagem de Portugal, a imagem do Estado português, atrevo-me a dizer, a imagem de todos nós, cidadãos portugueses, não cessou de melhorar todos os dias, todos os meses, todos os anos. Tenho mesmo de o dizer, é minha obrigação moral dizê-lo aqui perante os portugueses e perante o Congresso, embora muitos disso não tenham consciência. E apesar de todas as dificuldades que compreensivelmente existem e subsistem, Portugal, os portugueses, o governo português, o nosso governo, gozam hoje na Europa, 3 anos passados, de uma grande credibilidade, de um enorme prestígio. Os portugueses e o seu esforço são hoje objeto de admiração e são indicados como exemplo. Para a Europa, não há qualquer comparação entre o Portugal de 2009 ou o Portugal de 2011 e o Portugal de 2014. Foi por isso, congressistas, com um caminho claramente pró-europeu, mas realista, assumindo as responsabilidades e os erros dos governos socialistas, que conseguimos chegar a este momento de viragem, a esta meta de inversão, a este ponto de não retorno. E, no entretanto, durante este tempo,
o que fazia o PS, o que faz e o que fez nestes 3 anos António José Seguro. O PS e o seu líder sacudiram sempre as suas culpas e responsabilidades e apontaram sistematicamente para uma mágica solução europeia. Na Europa e com a Europa, dizem, tudo se resolveria. Para isso, Seguro contava com o seu grande inspirador, o presidente francês François Hollande, e com o alemão Martin Schulz, membro do SPD e agora candidato dos socialistas europeus à Comissão Europeia. Mas a história, meus amigos, é conhecida. O SPD fez um acordo de bloco central e nesse acordo de coligação não incluiu uma única das propostas da agenda de Seguro. E, caros amigos, a marcha atrás do presidente Hollande foi ainda mais terminante. Foi a certidão de óbito mais eloquente da agenda europeia do PS, passada pela mão do seu mais íntimo aliado. Foi o fim dos sonhos de António José Seguro. Depois do SPD alemão, depois do PS francês e já agora dos socialistas italianos, holandeses, austríacos e tantos outros que estão, note-se, nos governos dos seus países, terem mostrado que não estão nem querem estar com a agenda europeia do PS português, que interlocutores sobram a Seguro e ao PS na Europa? Com que credibilidade vai António José Seguro apresentar e defender a sua estratégia europeia se nenhum dos principais partidos da sua família política na Europa está sequer disponível para apreciar ou considerar? Divorciado dos seus homólogos europeus, na matéria europeia, o PS e António José Seguro estão num processo de albanização em curso. Está verdadeiramente albanizado, irremediável, inapelavelmente condenado ao isolamento europeu. Insisto, meus amigos, há hoje na política europeia uma clivagem entre o caminho da clarificação e o caminho da hesitação, entre a proposta firme e clara do PSD e a resposta hesitante e oscilante dos socialistas. O PS, António José Seguro, são hoje, em matéria europeia, muito por causa daquele isolamento, o rosto e o corpo da hesitação, da desorientação. Hesitam e duvidam quanto às grandes opções. Avançam, recuam e oscilam quanto aos protagonistas. E é por isso que no arranque da nossa candidatura às europeias temos de os encarar de frente e temos de aqui, face a face, levantar 2 desafios a António José Seguro. Pergunto-lhe, pois, o que pensa realmente o PS sobre a saída da Troika e o fim do programa de ajustamento? Ainda pensa, como insistiu num debate quinzenal de 2013, que o programa cautelar é o mesmo que um segundo resgate? Ou eventualmente pensa, como no início de janeiro, em comentário crítico ao Presidente da República, que quer uma saída à irlandesa sem nenhum programa? Ou já pensa, como na semana passada, numa conferência em Lisboa, que afinal é melhor um programa cautelar e que este já não é igual a um resgate? Caros companheiros,
O PS e António José Seguro não podem continuar nesta hesitação, nesta confusão, nesta desorientação. Num dia almeja uma saída limpa, no outro dia suspira por um programa cautelar. De manhãzinha, o cautelar é um resgate e é tão nefasto como ele. À tardinha, o cautelar é benigno e nada tem que ver com o resgate e parece até bem melhor do que uma saída limpa. O taticismo do PS e de António José Seguro não podem pôr em risco a vida e a bolsa dos portugueses. O PS tem de saber o que quer. Não pode brincar aos resgates, aos cautelares, às saídas limpas, como se a nossa vida fosse uma roleta de interesses de ocasião. E por isso desafio aqui, olhos nos olhos, a dizer de uma vez por todas o que pensa, o que quer o Partido Socialista sobre o fim do programa de ajustamento. E agora, um segundo desafio. Um desafio a menos de 100 dias para as eleições europeias. 100 dias, caro António José Seguro. Não é muito tempo para debatermos o país e a Europa, o país na Europa. Por isso, desafio a apresentar quanto antes, já esta semana, o cabeça de lista do Partido Socialista às eleições europeias. PSD, Já chega, caro António José Seguro, já chega de candidatos virtuais, que todos os dias mudam, que todos os dias desmentem e confirmam, que todos os dias se enfrentam nos jornais, nas redes sociais, contra si mesmos intrigam, entre si intrigam, contra o líder intrigam. Há semanas, há meses a fio, que o PS vive numa enorme nebulosa em matéria de candidatura europeia. Ora, caros congressistas, para nós, sociais-democratas, o debate das europeias merece mais, merece melhor. E por isso, apelo, insto o líder do PS, menos taticismo, menos calculismo, menos manobrismo, menos apetite pelo populismo. E digo aqui, sem ironia e com vontade, com ganas mesmo, de travar um combate leal, substantivo, profundo, começo a partir de agora, desta exata fração de segundo em que vos falo, a fazer a contagem decrescente para deixar de ter um adversário virtual. Doutor Seguro, peço-lhe, em nome da substância e já agora em nome da dignidade deste ato eleitoral, não hesite, tome uma decisão. Não tenha medo, não tenha receio, não volte a hesitar. O país precisa deste debate, o país precisa do debate europeu. Por tudo isto, caros companheiros, é já claro que nós vamos levar as eleições europeias muito a sério, mas que, ao contrário de que muitos prognosticaram, as eleições não vão ser um teste à governação da coligação PSD-CDS. Elas vão ser um verdadeiro exame à capacidade do PS e à sua liderança hesitante. São eles que têm a responsabilidade de mostrar que são capazes.
E por isso, já terminando, resta-me, neste ano, em que vamos celebrar os 40 anos do PSD, num mês em que temos um ato eleitoral, as eleições europeias, nesse mês de maio, em que fazemos 40 anos, venho pedir-vos a todos, congressistas aqui presentes, militantes que estão em casa, que se mobilizem para este ato eleitoral. Não é apenas para termos mais uma vitória ou mais um troféu eleitoral. É porque é fundamental que nós mostremos aos nossos compatriotas portugueses, mas também aos nossos parceiros europeus, que os portugueses mudaram de atitude face à política e face aos políticos. E que, apesar dos sacrifícios, apesar das dificuldades, apesar destes 3 anos de enorme responsabilidade que caiu sobre os ombros das portuguesas, dos portugueses, das famílias, das nossas famílias, das famílias de todos nós sabemos que esses sacrifícios, que esse esforço, que essa responsabilidade, que esses tempos difíceis, em alguns casos muito difíceis, foram feitos em nome do interesse nacional, em nome do futuro dos nossos filhos, dos nossos netos, das gerações portugueses que aí estão para chegar. E, portanto, para isso, nós sabemos que vamos votar em responsabilidade. É por isso mesmo que eu vos peço, a cada militante, a cada congressista, venham para esta campanha, venham mostrar aos portugueses que vale a pena ser responsável. Vamos dar uma lição na Europa. Nós sabemos, quando fomos chamados a ter que fazer sacrifícios, que 3, 4, 5 anos de sacrifícios para que o país se levante, para que o país levante da bancarrota, só podem ser uma medalha na nossa capacidade moral, na nossa virtude cívica, no nosso ânimo como patriotas e como portugueses. Tenho orgulho de estar neste combate, tenho orgulho de ser do PSD, tenho orgulho no nosso governo. Viva o PSD, viva Portugal! PSD! PSD! PSD!